Vamos ver o que Deus tem para falar conosco ainda mais. Se o culto prossegue, se Deus permite que a gente continue, é porque Ele quer continuar falando conosco e recebendo a nossa adoração. Então eu quero convidá-los para abrir a Bíblia em Daniel no capítulo 5. Eu vou ler com vocês agora o versículo 27. Mas vale a pena no decorrer da mensagem você manter a Bíblia aberta em Daniel 5. E quando eu for citando a história, você vai olhando lá o texto, conferindo, vendo de alto a baixo aquilo que a palavra de Deus fala no capítulo 5 de Daniel. Então abra a Bíblia e deixe aberto. Mas agora, para esse primeiro momento, vamos ler juntos o capítulo 5, o verso 27. Vamos ler a palavra? Juntos. Foste pesado na balança e foste achado em falta. Vamos ler mais uma vez? Eu sei que para nós de Cabo Frio, esse clima já é um frio danado, né? A gente está achando tudo frio, todo mundo usando a roupa que quase não usa, bota toda aquela coisa chique, mas é frio, mas a palavra é para ser lida com força, é quente. Vamos juntos? Foste pesado na balança e foste achado em falta. Que contexto é esse? Que chega na altura do versículo 27. Se você olhar desde o versículo 1 do capítulo 5 de Daniel, vai entender como que a história se desenvolve. O que acontece? Nabucodonosor morre, o pai de Belsazar, e então Belsazar, o filho, se torna rei. Só que Belsazar não quis dar continuidade àquilo que o pai estava fazendo. A Bíblia deixa claro que nessa caminhada e nessa escolha, Belsazar não quis fazer como seu pai tinha feito. E então ele logo começa, para desfazer ou para fazer diferente daquilo que seu pai fazia, ele faz uma festa para 1000 convidados. 1000 é um número simbólico, é para dizer assim, muita gente. Uma festa para muita gente. E aí nessa festa, Belsazar vai orientar a acontecer tudo diferentemente do seu pai. Se você olhar aí nos versos iniciais, ele vai pegar aquilo que não se pegava, ele vai fazer uma proposta de profanação, porque ele vai dizer para pegar os utensílios do templo de Jerusalém. E ali naquela festa, eles beberam, eles se prostituíram, eles adoraram imagens, eles fizeram tudo o contrário daquilo que Deus havia orientado e daquilo que era para eles fazerem. Uma verdadeira festa horrenda estava acontecendo ali, promovida por Belsazar. Só que aí acontece algo sobrenatural no meio dessa festa. A Bíblia diz que apareceu uma mão escrevendo na parede. Olha que situação. E o rei ficou espantado. Eu estou olhando para as paredes aqui, imagina, uma mão aparecendo assim. Mas isso aconteceu. Se a Bíblia diz, é verdade. E ali a parede recebe então 3 palavras. Só que aquelas 3 palavras que foram escritas, Belsazar entendeu as palavras, mas não conseguiu identificar o que aquelas 3 palavras soltas estavam fazendo e diria para ele. Então a Bíblia diz, você pode olhar aí, lá no versículo 6, que ele ficou tão apavorado com aquilo, tão tenso com o que ele viu, que suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. É antigo, gente, sentir medo de bater o joelho no outro. Belsazar passou isso, a perna ficou bamba, tremia, ele olhava aquela escritura na parede. Que situação! O que dizia? Era isso o ponto central então para o Belsazar. Ter uma escritura na parede, tudo bem, mas o que ela diz? Por que isso? E então ele fez o seguinte, olha, vamos correr atrás de intérpretes. Quem conseguir adivinhar a escritura vai ter vestimenta de púrpura. O que era vestimenta de púrpura? Vai ter a roupa mais cara, mais valiosa do nosso reinado. Vai ter colar de ouro no pescoço. E um destaque ainda, vai ter o 3º lugar no reino. Ter o 3º lugar no reino, quando um rei oferecia o 3º lugar, é como se oferecesse o 2º. É porque era uma tradição de um rei. Um rei sempre mantinha como primeiro lugar o lugar de seu pai. Então quando ele dizia, você vai ter 3º lugar no reino,
Ele disse, ó, você vai, depois de mim é você. Então imagina, quem adivinhasse, ele ficou muito preocupado. Quem interpreta para mim? Tem roupa, tem um colar de ouro no pescoço, era um símbolo fantástico daquela época. Hoje um colar de ouro no pescoço simboliza mais que a pessoa tem condições financeiras. Mas naquela época, além de simbolizar a condição financeira, também era um símbolo que dava certa autoridade, a representação desse colar de ouro. E vai ter uma posição de destaque no reino. Mas muitos queriam. Sábios, encantadores foram lá, mas nenhum conseguia dar a explicação, dar a tradução da escrita na parede. Até que a rainha mãe se lembrou de Daniel. Olha, tem um tal de Daniel no reino. Chama Daniel. Ele vai interpretar. E ela deu as características, porque ela acreditava que Daniel iria interpretar o sonho, a visão. Lá na altura do versos 10, 11 e 12. Ela diz por quê? Ela diz, olha, esse Daniel, à luz da cultura da época, ele tem espírito dos deuses. Era a forma que ela usava da expressão. Ele tem espírito dos deuses. Olha, nesse Daniel se acha a luz. Esse homem é inteligente, tem sabedoria. Ele é chefe de magos e adivinhos, ele está por cima. Ele tem um espírito extraordinário. Esse homem é excelente. Chama Daniel, Daniel vai conseguir. Aí Daniel foi chamado para falar com o rei. Quando ele chega lá, irmãos, ele se recusa a receber os presentes do rei. Se recusa disso. Lembrou a história do pai de Belsazar. Lembrou a ele sobre a história de Nabucodonosor. Repreende Belsazar por profanar o templo do Senhor e dá a interpretação. E ele começa a dizer a interpretação. A interpretação é textual. Está aí no texto de Daniel 5, você pode acompanhar comigo. Ele vai dizer o que significam as 3 palavras. A primeira palavra que apareceu era a palavra mene. E ele disse, olha, Deus contou os teus dias. Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. A segunda palavra que apareceu era tekel, mene tekel. Tekel foi a palavra que lemos do versículo 27. Foste pesado na balança. Você foi colocado na balança, Belsazar. E nessa balança você foi achado em falta. Não houve equilíbrio. Faltou algo para você. E veio a palavra Pérez, ou também considerada Parsim. O teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Essas inscrições, essas palavras são conhecidas. Não é uma língua estranha deles. Quem conhecesse hebraico ou aramaico entenderia a palavra. O rei não estava com dificuldade de saber as palavras. Ele estava querendo entender o que essas palavras queriam dizer para ele. Porque a palavra mene significa numerado, designado. Tekel significa pesado, avaliado, isso o rei sabia. Pérez ou parsim, que é plural, significa dividido, compartilhado. O que numerado, pesado e compartilhado ou dividido querem dizer? É isso a preocupação de Belsazar. E Daniel então foi lá e deu a tradução fiel. Foi honrado na Babilônia. E naquela mesma noite Belsazar foi morto. Aconteceu assim a história dele. O que isso ensina para a gente? Vamos aprender algumas coisas para a gente guardar no coração. A primeira coisa, meus irmãos, qualquer forma de profanação deve ser refutada. O texto passa rapidamente por 3 monarcas. Muito interessante isso. Mas Belsazar tem um reino ameaçado. Possibilidades de divisão por causa de profanação. Qualquer atitude de profanação nós devemos refutar, irmãos. O que é profanar? É tratar com irreverência as coisas sagradas. É desrespeitar a santidade de Deus. Isso é profanação. Onde há zombaria de Deus, onde há zombaria do sagrado, o cristão não tem prazer em compactuar. Nós não temos prazer nisso. O rei e os seus fizeram uma festa de orgia, de bebedeira. Ali rolava tudo que você possa imaginar de coisa que era repreendida.
Meus irmãos, nós não podemos evitar que um pássaro pouse na nossa cabeça, como diz o ditado popular, mas podemos evitar que ele faça um ninho na nossa cabeça. Existe a escolha. Ninguém está livre de estar num ambiente, estar num local e onde possa acontecer alguma profanação do nome de Deus. Mas ninguém aqui é obrigado a aceitar que o nome do nosso Deus seja profanado. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Deus. Qualquer forma de profanação deve ser refutada. O cristão tem que saber entender isso. Nós não vamos lidar com a profanação do nome de Deus, achar que isso está bonito. O que não precisamos fazer é escândalos, rebater, brigar. Deus não precisa disso e nem exige isso de nós. Sabe, às vezes de vez em quando aparece um negócio aí na internet, não aparece? Alguém fala um negócio esquisito, às vezes a turma faz um filme aí que não agrada muito, já aconteceu essa opção de coisa, e fala mal de Deus. Meus irmãos, a gente não precisa ficar falando disso que a gente promove mais. Vou fazer um culto para falar do filme tal. Eu vou falar culto, falar de filme? Para falar mal de filme? Eu vou fazer culto para falar bem de Deus. E aí derruba tudo. Mas uma coisa é aplaudir, é achar que isso é bom, é promover. Profanação não faz bem, não concordamos. Qualquer tipo de profanação deve ser expurgada, evitada. Nós não somos desses. E Daniel fez isso. Ao dar a tradução fiel, ao chegar naquele ambiente, Belsazar, Deus não tolera a profanação. A Bíblia diz que Deus não se deixa zombar, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso também colherá. De Deus não se zomba. Mas há uma segunda lição muito legal nesse texto, muito importante também. A segunda lição é que o testemunho precisa falar mais alto. Era uma festa de bagunça, veio uma escritura, e aí nessa hora queriam que alguém interpretasse. Ninguém conseguiu. Imagino que foi um monte de mago lá tentar interpretar, que quem não queria aquele prêmio? Quem não queria conseguir aquilo? Irmãos, a gente concorre e gosta de ver até para ganhar bicho de pelúcia, que a gente nunca vai usar e vai empoeirar, mas a gente não fica. Vocês nunca botaram a fichinha naquela mãozinha, que cai assim, maldita, nunca pega, né? Aí o bicho levanta às vezes assim, escapole na hora de sair. Alguém aqui já conseguiu um bichinho daquele? Pode dizer para minha vergonha. Você já conseguiu, Ana Luísa? Só uma, irmão. Vamos botar dinheiro nela para pegar. Era impressionante. Um dia eu passei no shopping, aí tinha umazinha que dizia o seguinte, era uma chavezinha assim. E se a chave passasse ali, ela derrubava um iPhone, irmãos. E era seu. Teve um homem que pegou um monte de ficha. Eu fiquei esperando, só olhando de longe assim. Batia. Teve uma hora que eu até me meti. Falei, chega um pouquinho para cá, à esquerda. Aí ele deu uma olhada assim. Eu falei assim, vou tomar um fora. Ele falou assim, é mesmo? Chega mesmo? Aí ficamos dois, o dinheiro era dele. Chega para cá, chega para lá. Irmão, batia na trave. Até conheci o sujeito, aprendi o nome dele. Agora já foi que tem um tempo. Mas a gente corre atrás disso, né? Fica olhando, chama atenção. E olha que isso aí é um negocinho assim, a pessoa vai lá. Mas irmãos, agora você imagina um sujeito que diz assim, você vai ter destaque no reino se você adivinhar. Foi gente até mal intencionada. Talvez alguns queriam assim, eu vou ler e vou falar qualquer coisa, mas não conseguia. Não conseguia porque ali era uma mensagem muito específica, muito direta. Aí o que aconteceu? O testemunho de Daniel precedia ele. Ah, irmãos, coisa boa é quando o que dizem sobre nós chega na frente da gente. Não é bom demais? Ah, eu ouço coisas assim de muitos e acho bonito. E às vezes quando você vai perguntar sobre um pastor, e acontece muito, conhece fulano de tal? E a pessoa chega para mim e diz assim, ah, fulano de tal é maravilhoso. Aí quando eu conheço esse pastor, eu falei, é verdade, a fama dele chegou primeiro. A fama de Daniel chegava primeiro, irmãos. Ele era um homem que tinha um espírito excelente. Só em ser classificado assim, homem de espírito excelente, o testemunho fala mais alto. Quando o testemunho fala mais alto, as pessoas entendem que elas podem confiar naquela pessoa cujo testemunho
dê o respaldo à sua vida. Assim foi com Daniel. Chama Daniel. Mas, irmãos, o que as pessoas falam a nosso respeito? O que as pessoas falam a nosso respeito? Eu ouvi certa vez, numa roda, numa situação, a situação era engraçada, não era um problemão, mas na situação engraçada alguém falou assim: menino, chama fulano, chama fulano. Aí uma pessoa falou assim: não chama fulano não, fulano gosta de apagar incêndio jogando gasolina. Eu fiquei, meu Deus, que mesmo pessoa pensando na pessoa assim, fulano gosta de apagar incêndio jogando gasolina, ou seja, ele gosta de perturbar, se ele puder ele perturba um pouco mais. Mas coisa boa é quando alguém é conhecido por dar uma palavra, por ser um pacificador, por ter uma palavra de conciliação, porque depois da palavra dele, os ânimos se acalmam. Testemunho, Daniel chama Daniel que resolve. E aconteceu. Há uma outra coisa muito importante, irmãos, terceira aplicação, a incorruptibilidade do servo fiel. Acho lindo isso na vida de Daniel, que quando ele chegou, o rei já tentou falar com ele: olha, eu vou te dar isso, isso e isso. Ele diz: não quero os seus presentes. Não é isso. Daniel já era descolado nisso, não é verdade? Ele não queria as iguarias, não ia querer os presentes. Não, eu não estou aqui por causa dos seus presentes. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, se nós estivermos por causa dos presentes, talvez a pessoa pense que a nossa mensagem é comprometida. Daniel não aceitou, ele não se vendeu, ele ficou para o rei muito claramente: fique com seus presentes para você, o meu compromisso é outro. Servo de Deus não pode se corromper nessas questões. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, que a corrupção com a gente vem realmente nos mínimos detalhes. Vem nos mínimos detalhes. Vem nas pequenas coisas, nas pequenas facilidades. A gente tem que tomar cuidado. Irmãos, eu duvido alguém aqui, só se a pessoa não estiver bem da cabeça. Mas a pessoa no estado normal, não vai escolher tropeçar numa caixa de som dessa. Ah, vontade de sentar o dedo ali. Ai, acordei com a vontade de quebrar o dedão. Não tem isso. Agora, nós tropeçamos nas pequenas pedras, nos pequenos ressaltos. A corrupção é também assim. São as pequenas coisas, e que se nós não tomarmos cuidado, elas vão se avolumando, e nós vamos nos acostumando. Sempre vai ter um Belsazar para presentear alguém, para comprar a dignidade. Mas dignidade não está à venda. A Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia não diz que o trabalhador não tem que ter salário, mas a condenação é para a corrupção. Desde as pequenas coisas, nós não precisamos dela. E Daniel é um senhor exemplo para a nossa vida. Fique com o seu presente, não seu comprável. Incorruptibilidade. Há uma outra lição. Quarta lição, Daniel nos ensina que devemos exaltar o único Deus verdadeiro, porque a fama dele ficou tão grande, e no meio de uma cultura politeísta. O que é uma cultura politeísta? Muitos deuses, de muitos, politeísta, muitos deuses. Nós somos monoteístas, nós somos aqueles que acreditam num único Deus, e Daniel faz isso. A cultura é politeísta, mas ele exalta a pessoa de Deus, é o Altíssimo, é o Deus verdadeiro, é o único Senhor, não há outro, não há par para ele. Eu já disse a vocês, lembrei agora, vou precisar repetir, agora vocês vão saber a resposta, só tem graça na primeira vez. Mas o meu avô, está no céu já, certa vez ele me perguntou o seguinte, vocês vão lembrar, o que o homem pode ver e Deus não pode? Eu fiquei parado olhando para o velho. Ele disse, o que o homem pode, mas Deus não pode? Falei, vô, faz de novo a pergunta, porque Deus tudo pode, vô. Não, é isso mesmo. O homem pode ver, mas Deus não pode. E ele me deixou encucado, e vovô era abusado. Dizia assim, mas você não é pastor? Você estudou, vovô era figura, você é estudado.
E vovô tinha aquele jeito mais interiorano de falar, quando ele queria dizer que a gente não conseguiu construir um raciocínio, aí ele dizia assim, é que você não pensa. Eu disse, vô, eu não sei. Ele disse, você não sabe, rapaz? Olha, o homem pode ver um Deus. Deus não pode ver outro Deus, porque não existe outro além dele. Então o homem pode ver um Deus. Deus não vê ninguém acima dele. Isso é verdade, vô. Deus não pode ver outro, porque só existe ele. Assim que Daniel estava fazendo. Deus é único, é verdadeiro, é Senhor. Não há outro além dele. E ele faz isso numa cultura politeísta. É o único Deus verdadeiro. E a gente aprende isso com Daniel. Aprende uma quinta e última situação. Fidelidade na proclamação da palavra de Deus. Meus irmãos, eu fiquei lendo esse texto e me maravilhando com Daniel. A sinceridade, o caráter, a firmeza para entregar a Beltsazar a mensagem que ele deveria receber. A mensagem direta que era de Deus para ele. Eu fico a imaginar a coragem desse homem. Vocês já devem ter visto, eu já vi e gosto muito, filmes medievais. Como eu gosto de ver filmes medievais. Eu acho linda essa questão histórica. E eu confesso que eu gosto também um pouquinho da ficção. Se misturar não tem problema não. Mas eu acho bonito esse filme, assim, essa história contada, os filmes medievais. E alguns a gente olha os reis como se comportam. Rei manda cortar a cabeça até se ele não gostou do olhar da pessoa. Me olhou torto. Corta o pescoço do sujeito. É muito poder na mão de um homem só. Tirando os excessos da liberdade artística de uma produção, de um filme. Mas o rei tinha autoridade sim sobre a vida. Ele podia mandar prender. Não se esqueçam que Daniel foi jogado na cova dos leões. Jogar alguém na cova dos leões não é para fazer a pessoa ficar viva, não. É jogar para a morte. Ele não pegou um revólver e matou Daniel. Mas pôs Daniel na cova dos leões. Botou para morrer. Então o rei tinha muita coisa. Daniel lembrava, olha, mexer com o rei não dá coisa boa não. Mas ele deu a interpretação fiel. Meus irmãos, a palavra de Deus tem que ser proclamada com fidelidade. Em todo tempo, em qualquer circunstância, a palavra de Deus tem que ser proclamada. Tem que ser dita, tem que ser anunciada. É claro que nós temos que ter cuidado. Não precisamos ser grossos e agressivos. Às vezes a pessoa pensa, para comunicar toda a verdade de Deus, tem que ser um grosso. Não, não precisa. É só ser verdadeiro. Verdadeiro. E ter também um pouco, aprender com as crianças nas suas proezas. Eu estou lembrando aqui, porque eu vou pregando e a cabeça não para de pensar. Mas eu me lembrei de uma criança, e criança é assim, né? Que um dia, o pastor estava pregando, fazendo apelo, e eu e a criança dizendo para o pai, pai, vai lá na frente. E o pastor fazendo apelo, e a criança, pai, vai lá na frente. Aquilo deixou o filho invocado, e criança fala, irmãos. Aí o filho falou assim, você não vai entregar a vida a Jesus, não? Então você vai para o inferno, hein? No outro domingo, o pai foi à frente. E disse, pastor, estou entregando a vida a Jesus. E disse, por quê, meu filho? Ah, pastor, no domingo meu filho falou que eu ia para o inferno. Sim, mas o que aconteceu? Eu fiquei ouvindo o dia todo, vai para o inferno, vai para o inferno. Por quê? Eu não esqueci a vozinha dele. Deus usou uma criança, o jeito da sua simplicidade. Não falou mentira. Mas o que quero dizer para você é que a palavra tem que ser pregada com fidelidade. Isso que Daniel fez. Beltsazar, sabe o que está acontecendo? É que você agiu errado. Teu reino está contado. Você foi colocado na balança e você foi achado em falta. Pesou negativamente para você. E aí, sabe o que aconteceu? Seu reino vai ser entregue aos medos e persas. E ele morreu naquela mesma noite. Meus irmãos, a palavra tem que ser dita com sinceridade. Eu não sei como você está. Não pensem em quilos, não é isso não.
Mas se colocar a mim e a você na balança nessa noite, qual será o resultado? Estaremos em falta ou não? Só que isso não é pastor que julga. Eu não tenho autoridade para te julgar. Eu sou pastor. Eu não sou juiz. Juiz é Deus. Não posso julgar. Quem julga o coração do ser humano é o Criador dele. É o Senhor. Então eu posso perguntar para mim, Eliudes, como que você está na balança? Nessa balança lá de Daniel. Na balança que Belsazar foi achado em falta. Meus irmãos, é muito interessante que nenhum pastor precisa ficar fazendo malabarismo, não precisa ficar fazendo invencionices, não precisa ter show de adivinhação de vida de ninguém, não precisa, porque todo mundo que está aqui dentro, todo mundo sabe como está na balança, não é verdade? A gente sabe, não é necessário nada além do que uma consciência honesta. Como você está na balança? Qual será o resultado da sua balança? Se tiver negativo, tem um jeito de acertar. As balanças antigas, elas eram parecidas com aquele desenho. Talvez você não tenha visto aquela em funcionamento, eu não vi essa. Essa é uma balança antiga, balança para pesar ouro. Mas eu peguei, isso na minha infância, eu ainda vi alguns acontecer assim. 2 pratos. E aí colocava, por exemplo, a carne ali numa bandeja. O comerciante pegava uns pezinhos. E quando equilibrava, 2 quilos. 2 quilos 250. Depois mudou, muito rápido, para uma que ele botava assim um dedinho assim numa reta. Vocês lembram disso? Agora é tudo digital. Agora até eu viro açougueiro. Só botar ali. Mas era uma luta antigamente. Mas a balança antiga tinha uns pezinhos. O que aconteceu com a balança de Belsazar? Ele ficou em falta. Irmãos, o pecado da gente pesa mesmo. E se deixar, acabou. Só que pena que Belsazar não percebeu o que nós podemos perceber. Jesus vai botando um pezinho do lado de cá. E vai fazendo o equilíbrio na balança que só Ele pode fazer. Na cruz do Calvário, ao morrer por nós, Jesus diz assim: venham para mim, que eu equilibro a balança de vocês. O pecado nos faz ficar em falta, e Jesus equilibra a nossa balança. O que você quer fazer da sua vida? Qual é o seu plano de vida? Qual a sua escolha? Como está seu coração? Como você está na balança? Ponha-se na balança de Deus. É uma balança que você vai avaliar no seu coração. Que nós não precisamos. Ah, pastor, por que então Deus não bota uma mão aqui agora para escrever Mene, Tekel, Parsim para mim? Por que não faz isso? Porque você tem a Bíblia completa, você tem a palavra. Eles não tinham, nós já temos. Está tudo dito, está tudo explicado. Nosso caminho está mais andado do que dos antigos, porque nós temos a palavra. Nós já temos. Jesus tem poder, Deus tem poder. Se Ele quiser escrever na parede, Ele escreve, Ele é Senhor. Mas nós já temos a Escritura. É só fazer o que ela manda. É só entregar a vida a Jesus. Reconhecê-lo como Senhor e Salvador pessoal. E a história muda. Foste pesado na balança. Como é que está a sua balança? Como está o resultado da sua balança?